Fala, gurizada, tudo tranquilo? Gurizada, seguinte, eu vim aqui hoje falar para vocês sobre procedimentos de execução de carga de fluido refrigerante durante o inverno. Quem é que nunca passou trabalho de ir lá botar o cilindro de fluido refrigerante 134, R22, o 410, e automaticamente no inverno a gente tem uma queda de temperatura externa e automaticamente queda de pressão do cilindro de fluido refrigerante. Aí, como a pressão está baixa, a gente começa a fazer a carga, chega num ponto que o circuito frigorígeno não chegou na pressão que a gente precisa, tá? E ele já equalizou com a pressão do cilindro. Aí o que a gente faz? Pega o cilindro, certo? Procedimento bem comum aqui na região. Pega o cilindro, pega um aparelho de solda portátil e aquece ele. E aí o que a gente está correndo risco aqui, gurizada? Assim, ó, esses cilindros, independente do tipo de fluido, a média de temperatura, isso na verdade é uma informação que veio lá do professor Américo da Termocursos, tá? Isso aí eu andei conversando com ele sobre especificações técnicas desses tipos de fluido. Fluidos de boa qualidade determinam um limite de 52 graus no cilindro, temperatura externa. Para vocês terem uma ideia, o fluido mais utilizado normalmente hoje para praticamente todos os splits é o R410. Ele a 52 graus equivale à média de 450 PSI. Ou seja, isso aqui cria uma pressão interna a 52 graus que vira uma bomba e vai acabar estourando isso aqui. A gente tem um relato, infelizmente, de um colega aqui do sul, da nossa região, e a gente está no meio do inverno, aqui é julho agora, na época que eu estou fazendo esse vídeo, e a gente tem um relato que infelizmente um colega aqueceu uma panela com água e botou esse cilindro dentro para elevar a pressão do cilindro para conseguir fazer a carga de fluido refrigerante, tá? E infelizmente ela acabou explodindo, bateu no rosto dele e ele acabou vindo a óbito, tá? Até na verdade eu tenho um vídeo, vou deixar no final aí, quem não quiser assistir não assista, tem um vídeo, a qualidade de imagem não é legal, mas para vocês terem uma noção do que pode ocasionar. Só que é uma cena forte, quem não quiser não assista. A nossa ideia não é se promover em cima de nada disso, tá? Mas é só para mostrar a situação que aconteceu com a panela e o cilindrozinho de fluido refrigerante, tá? Mas infelizmente o colega veio a óbito. E a nossa intenção falando sobre esse assunto, sobre esses procedimentos que são muito comuns aqui no sul e locais com temperaturas baixas ou até mesmo negativas, a gente veio com a intenção de principalmente salvar vidas. O que é que a gente quer passar para vocês hoje? Um procedimento que fique, em primeiro lugar, seguro. Tá? E uma dica para vocês aí que também veio do professor Américo, que realmente vai tornar isso aí com menos risco de morte para todos os colegas, tá? Mas em primeiro lugar, um detalhe e uma frase que vem dele mesmo, do professor Américo, é que se não conhece totalmente o circuito ou não conhece totalmente o procedimento que vai se executar, procure conhecimento em primeiro lugar, não execute, tá? Então tá aí, tem várias escolas renomadas no país, tem a escola do professor Américo, aí a Termocursos, tem a escola também do meu amigo Diogão, da Treinatec, tem várias escolas no país e vários cursos de pessoas renomadas aí que passam procedimentos, não só esse procedimento que nós vamos passar no vídeo, mas vários outros procedimentos referentes à refrigeração e ar-condicionados que vão proteger a sua vida em primeiro lugar, tá? Então, pessoal, procure conhecimento. Na dúvida, não faça, pergunte ou estude, certo? Então, assim, ó, sobre esse tipo de procedimento, o que a gente pode fazer? Um método para se fazer com mais segurança. Existem vários métodos. Eu até não vou comentar os outros métodos possíveis aqui, mas tem casos que nessa dica que nós vamos dar, digo nós, porque veio por intermédio do professor Américo também, isso é um macetezinho que ele passa num dos cursos deles lá. Por intermédio desse macete que a gente vai passar para vocês,
Nem todos os circuitos conseguem ser executados desse modo, mas praticamente a maioria, se tratando de refrigeração comercial e câmaras frias ou ar-condicionado mini ou multi-split, a gente consegue executar esse procedimento. Pessoal, assim, ó, vamos pegar um exemplo de um mini split. Vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho lá um mini split, eu tenho a tabela de fluido refrigerante, tá? Que é falando a quantidade, a massa do fluido refrigerante que a gente precisa para aquele circuito trabalhar conforme o projeto de fábrica, para ficar com o rendimento ideal. Então eu tenho lá um mini split que trabalha com R410 700 gramas que eu tenho necessidade de colocar no circuito, tá? Aí eu começo a colocar a carga de fluido refrigerante ali, chegou num ponto que eu coloquei 300 gramas pela balança e não consegui colocar mais porque a temperatura externa está muito baixa, a pressão do cilindro também. Ao invés de elevar essa pressão, pessoal, faça isso aqui, ó, reduza a pressão do circuito frigorígeno, do ar-condicionado, da câmara fria, seja o que for que vai trabalhar. Então, a gente precisa, em primeiro lugar, trabalhar no ciclo frio, tá? Quando for ar-condicionado, ou no sistema de câmara frigorígena, naturalmente a gente vai fazer pela parte de baixa pressão. Então, o que a gente pode fazer para reduzir isso aí? Pegando o exemplo do splitzinho, a gente sabe que o split tem duas válvulas, tá? A válvula da linha de sucção e a válvula da linha de expansão, que é o caninho fino. Então, a gente pega esse caninho fino, vai ali e fecha de 80% a 90% do registro da linha de expansão. Isso automaticamente vai reduzir a pressão de baixa no circuito. Na verdade, reduz a pressão toda, mas reduzindo a pressão de baixa, a gente vai ter uma pressão maior, a gente consegue dosar uma carga de fluido refrigerante para o sistema. Pessoal, carga de fluido refrigerante não se coloca totalmente. Por exemplo, deu 300 gramas que eu consegui colocar naturalmente, eu preciso de mais 400. Eu não vou deixar aberto ali e fechar o registro quase todo para o sistema ir colocando 700 gramas que eu preciso. Não, faça o seguinte, vá dosando, coloque um pouco da carga, coloque outro, porque principalmente no inverno a gente não consegue uma evaporação muito boa, uma troca de calor legal. Isso pode inundar o sistema todo e acabar tendo retorno de líquido no compressor. Quando é um compressor a pistão, vai ter um cálcio hidráulico que vai quebrar. Quando é um compressor rotativo, ele pode passar em estado líquido ali contra a câmara de compressão e acabar limpando a lubrificação, a lâmina de óleo que tem na câmara de compressão. E isso vai acabar tendo desgaste mecânico, também perdendo a compressão do compressor. Vai quebrar o compressor, resumindo. Então vá sempre dosando a carga. Bota um pouquinho, fecha. Bota um pouquinho e fecha. Isso é uma dica minha e naturalmente a dica de praticamente qualquer um que conhece bem o circuito de refrigeração. Mas voltando ao assunto, fechamos quase totalmente, vamos colocando a carga até os 700 gramas que eu falei no exemplo ali. Chegou em 700 gramas, fecha o manifold, abre o circuito, deixa trabalhar, se tratando de um mini split. No multi-split, por exemplo, a gente tem tubulação excedente, a gente vai ter que fazer o cálculo dessa tubulação excedente conforme o fabricante manda. Tá? Então, por exemplo, eu tenho lá o limite de carga de fluido refrigerante para um multi-split para até 25 metros de linha, mas eu tenho 30, então esses 5 metros vai ter necessidade, sei lá, de 25, 30 gramas de fluido. Mas aí no inverno a gente vai ter que fazer um aquecimento no ambiente lá para ligar ela, tá? A máquina, e para poder, em vez de fazer por pressão, a gente vai fazer ligar um ou dois evaporadores, a gente vai lá, fecha quase a linha de sucção, praticamente, quase todos têm essas duas linhas, a linha de expansão, desculpe, tá? Fecha quase a linha de expansão, reduz a pressão do circuito e consegue fazer a carga por massa. Procure o máximo possível sempre fazer carga por massa, ou seja, pelo peso, pela balança. Porém, tem o caso da câmara frigorífica. A câmara não se consegue fazer por massa, sim por superaquecimento e subresfriamento. No inverno já se torna meio complicado o subresfriamento. Então teremos que fazer por rendimento, set point e superaquecimento na máquina. Como é que a gente vai fazer isso na câmara? A gente pode fechar o tanque de líquido. Fecha o tanque de líquido que vai para a linha de expansão, automaticamente a gente vai reduzir a pressão da linha de baixa. Aí a gente consegue automaticamente, reduzindo a pressão, ter mais pressão no cilindro, o que vai facilitar a entrada de carga. Aí tem aquele detalhe, a gente não pode fechar totalmente a linha de expansão e também não pode deixar entrar direto o fluido refrigerante. Como é que a gente vai ajustar a carga numa câmara, por exemplo? Fecha ali
uns 80, 90% do registro do tanque de líquido e bota um pouquinho de carga de fluido refrigerante e fecha. Abre e deixa trabalhar e vai ajustando o superaquecimento. Não está legal ainda? Fecha mais um pouquinho, bota mais um pouquinho de carga, fecha, abre novamente o tanque de líquido e bota rodar. Até ajustar o superaquecimento. Dá um pouquinho mais de trabalho, mas é um meio de se fazer com segurança, pessoal. Vai envolver mais tempo? Vai. Mas a nossa vida não tem preço. E depois de acontecido não existe mais o que possa resolver o caso. Tá, pessoal? Então assim, ó, espero que tenham gostado da dica. É uma dica, como eu disse, em parceria com o professor Américo Martins, mas é principalmente para a segurança de vocês. E compartilhem esse vídeo, pessoal. Compartilhem isso aí para a questão de segurança do pessoal aí na volta, tá? Todo mundo que quer trabalhar com refrigeração, procure conhecimento em primeiro lugar, mas quem já trabalha, pega essa dica aí e que vai trazer mais segurança aí para a gente poder realmente evitar risco de morte, que é o principal. Compartilhe, deixe seu like, nos acompanhe e agradeço mais uma vez a audiência de vocês e bom trabalho a todos, principalmente com segurança, como eu já disse. E depois eu mostro pra ele amanhã. Vou te mostrar aqui, né? Tá. O Aninho tá gravando. Beijo com Deus, tá? Não se cuida. Você me deu vídeo? Fala de novo aqui no nome dele.